Bom dia, Lusca. Bom dia, Giovana. Bom dia, Leila. Bom dia, Ju. Bom dia, Amandinha. Bom dia, Roseli, minha irmã lá do sul. Bom dia, Regina. Beto. Marina. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Rossana. Bom dia, Olhar de Amor. Bom dia, tia Fátima. Bom dia, Dorivaldo. Catarina, bom dia. Bom dia, Bruna. Fiquei muito feliz, viu, Catarina, com sua partilha. Muito bom ver aquelas fotos e a partilha que você fez. Muito bom começar o dia com aquilo ali. Bom dia, Brunão. Bom dia, Dona Graça. Bom dia, Silvia. Bom dia, Neuza. Gente, vai apertando no coraçãozinho aí que tá do lado. Vai apertando no coraçãozinho que tá do lado aí, que é pra as pessoas, os seguidores serem notificados que a live tá começando. A nossa Lectio Divina já vai começar. Então mete o dedo no coraçãozinho que tá do lado aí, que é para os seus seguidores serem notificados, tá certo? Que a Lectio Divina da comunidade tá começando. Bom dia, Luiz. Bom dia, Liane. Bom dia, Nina. Bom dia, Cíntia. Vai apertando no coraçãozinho aí. Vai, aperta bem muito no coração, que é para todos os seguidores serem notificados e a gente começar a nossa Lectio Divina de hoje. Bom dia, Sara. Hoje é sábado. Bom dia, Larissa. Hoje é sábado e como todo sábado a gente faz recomendar aqui a oração do ofício, tá bom? Então, aonde você estiver, hoje sábado, pelo menos hoje, a igreja te convida a rezar o ofício, que é essa bela oração de homenagem a Nossa Senhora. Então, todo sábado eu dou essa sugestão para você rezar o ofício da Imaculada Conceição. Tem gente aqui que reza todos os dias, graças a Deus. Mas você que não reza, no sábado pelo menos rezar o ofício da Imaculada Conceição. Fazer um convite também hoje, porque amanhã é dia das mães. Hoje às 4 horas da tarde, não no Instagram, mas no canal da comunidade, no YouTube, vai ter o rosário especial, a oração do Santo Rosário especial para o Dia das Mães, né? Amanhã é Dia das Mães, então eu quero convidar você também a participar hoje, né? Não somente rezar o ofício, mas às 4 da tarde conosco, no Instagram não vai ter, é só no canal da comunidade no YouTube, a oração do Santo Rosário. Tá joia? Vai ser muito especial hoje, não tenho dúvida. Então, a liturgia de hoje já tá aí, ó. E Lúcia comentou, eu já fixei. Então, tome aí, pega a sua Bíblia. Tá certo? Meu dia começa com o ofício. Que maravilha, Dona Graça. O ofício realmente é uma oração poderosa e uma oração que louva e honra o nome de Nossa Senhora, assim como Deus quis e quer que seja. Bom dia, Célia. Vamos começar rezando? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Livra-nos, Espírito Santo, liberta-nos, livra-nos de toda distração, de toda dispersão e de tudo aquilo que acontece dentro de nós e no exterior para tirar a nossa atenção e impedir que nós acolhamos a palavra e aguardemos em nosso coração. Faz do nosso coração, da nossa alma, Espírito Santo, um terreno fértil, com a porta aberta, para que a palavra de Deus encontre um espaço favorável para agir nas nossas vidas e dar a nós frutos e frutos de vida. Assim seja. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Continuamos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai lá, pega a primeira leitura, Atos capítulo 13, versículo 44 a 52. Atos capítulo 13, versículo 44 a 52. Perceba que é a continuação da missão de São Paulo e São Barnabé em Antioquia da Psídia. São Paulo ele faz uma pregação, ele anuncia
Ele faz um anúncio, prega nas sinagogas, prega na sinagoga para os judeus e para os simpatizantes, né, os judeus não convertidos ao cristianismo, e para os simpatizantes, para os tementes ao Deus de Israel. E ele faz aquela pregação, né? E aí, essa palavra de hoje, a primeira leitura de hoje, ela é uma continuação do que aconteceu em seguida. Vamos ler? Atos capítulo 13, versículos 44 a 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Ouvindo isto, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim a palavra do Senhor difundia-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Estes, porém, sacudindo a poeira dos pés contra eles, prosseguiram para Icônio. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então perceba, a palavra começa dizendo no sábado seguinte. No sábado seguinte quer dizer o seguinte: no sábado seguinte quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quase toda a cidade ali de Antioquia de Psídia reuniu-se para ouvir a pregação de Paulo. No sábado seguinte. No sábado anterior ele tinha feito aquela pregação que a gente meditou ontem. Então isso quer dizer o quê? Que a pregação de São Paulo foi um sucesso. Como assim um sucesso? Ele falou bem? Não se trata disso. E ele, é óbvio que ele falou bem, mas o que eu quero dizer, o sucesso aqui, é que a palavra de Deus, ela alcançou os corações dos judeus não convertidos. Ela alcançou o coração dos pagãos não convertidos. De modo que no sábado seguinte, aquela cidade quase toda ela se reuniu para ouvir novamente a pregação de São Paulo. Percebe o poder da palavra de Deus? Percebe o poder que carrega o anúncio da palavra de Deus feito feito por alguém que está repleto do Espírito Santo? E esse não é apenas um chamado de São Paulo e São Barnabé, mas é um chamado a cada um de nós. Se estamos repletos do Espírito Santo, a nossa vida é um verdadeiro anúncio do Evangelho. E o Evangelho, ele é uma espada que ele perpassa, ele transpassa o corpo, ele alcança a alma, o coração. E aí ele continua, né? São Lucas continua na narrativa. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja. Gente, os judeus, eles não queriam admitir que o judaísmo ali, depois da ressurreição de Cristo e de todas as obras que Jesus Cristo fez e os apóstolos estavam fazendo, mediante a pregação do nome de Jesus e os sinais que Jesus dava por meio do Espírito Santo para confirmar a pregação dos apóstolos, os judeus eles ficaram desesperados, né? Os judeus eles ficaram realmente desconcertados. Então é até compreensível que acontecesse essa reação. Agora, o que é que a gente precisa aprender com essa primeira leitura? Os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam ao que Paulo falava.
A gente tem que se colocar no lugar. Muitas vezes a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes é o nosso coração que se enche de inveja daquela pessoa que chegou com uma nova pregação, com um novo anúncio, com um novo jeito de proclamar o evangelho, e a gente se enche de quê? De orgulho, de inveja, de ciúme, e a gente quer abafar, né? Como eu falava nas primeiras lecturas divinas, a gente precisa aprender a ser suporte para que o irmão cresça. A gente precisa, em comunidade, em grupo de oração, na paróquia, a querer ser o suporte para que o nosso irmão seja elevado. E aí muitas vezes quando o nosso irmão se destaca, é isso mesmo, quando uma pregação alcança os corações, né, o que é que muitas vezes acontece no nosso coração? No nosso coração habita o ciúme, a inveja. E aí a gente começa a falar dos defeitos daquela pessoa. Porque todos nós temos defeitos e temos pecados. Mas já parou para perceber que quando alguém começa a se destacar na comunidade, aí começam a atirar pedras? Não, rapaz, mas tá dando fruto, mas eu vou dizer, viu, não me convence não. Por quê? Porque faz isso. A gente foca nos pecados, nos defeitos, né? Aí ao invés de a gente ser alguém que eleva o nosso irmão, a gente é pedra de tropeço. A gente é tábua de graxa. Porque a gente, quando fala, né, é a tendência herdada do pecado, é a concupiscência, né? Nós temos uma inclinação maior ao pecado do que à graça, né? Precisa que o Espírito Santo vire essa chave, né? Vença as nossas concupiscências, mas eu quero só dar ênfase a isso, né? Para que a gente na nossa caminhada, seja você que está começando agora, seja você que tem 30 anos de caminhada, 40 anos de caminhada, para que você não caia na tentação de ter o mesmo comportamento desses judeus, que diante da verdade e do crescimento da pregação daqueles dois homens, encheram o coração de inveja, né? Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que livre o nosso coração do sentimento da inveja e do ciúme, e que a gente busque na vida comunitária, seja onde você exerce o seu apostolado, sobretudo nos Filhos da Misericórdia, né, que somos a maioria aqui, que a gente seja um irmão que eleve o outro, né, que dê suporte para que o outro cresça. Porque quando o nosso irmão que está do nosso lado cresce, a gente cresce junto com ele, a comunidade cresce. Quando o nosso irmão que está do nosso lado, ele cresce em santidade, a comunidade cresce em santidade junto com ele, né? A graça de Deus, ela não opera sozinha. Então, quanto mais o nosso irmão que está do nosso lado, ele cresce na graça de Deus, a comunidade ela cresce também, porque somos membros de um mesmo corpo. Esse corpo místico de Cristo, que é a igreja, que Cristo é a cabeça. Então que nós possamos pedir: Senhor, tira essa pequenez do meu coração, de muitas vezes sentir ciúme, de muitas vezes querer ser o destaque, de muitas vezes fazer brincadeira para menosprezar o serviço do outro, para desprezar o serviço do outro, porque isso é uma inclinação natural que a gente tem, né? Você pode dizer assim: não, Vitor, eu não sinto inveja e ciúme não. Tá certo. Você pode estar se enganando, mas ninguém está imune ao ciúme, à inveja, né? E a focar naquilo que o outro tem de ruim. Certa feita eu acho que foi inclusive na minha última confissão, eu falei para o padre assim, eu disse: padre, eu tenho tanta dificuldade de rezar por determinada pessoa, porque eu acho que o que ela está fazendo não é certo, etc e tal. É um líder da igreja, né? E aí o padre falou assim, uma coisa que calou muito forte no meu coração, foi um grande ensinamento. Ele disse: olha, como é que Jesus te olha? Como é que Jesus te olha? Eu tenho certeza que Jesus te olha com misericórdia. Jesus, ele se ocupa, Vitor, daquilo que você tem de bom e tenta potencializar aquilo que você tem de bom, né? E diminuir aquilo que você tem de más inclinações. Então, o jeito que você tem que olhar para essa pessoa é do mesmo jeito que Jesus te olha. Olhando naquela pessoa aquilo que ela tem de bom. Enxergando naquela pessoa as suas virtudes.
Rapaz, aquilo foi um ensinamento tão grande para mim, porque muitas vezes a gente se depara com isso, com a dificuldade de aceitar o outro como ele é e de inclusive rezar por ele, né? Então faça essa partilha aqui para que a gente possa crescer. Deus ele vai ficar muito mais feliz com você, comigo, quando a gente assume essa postura de quê? De enxergar o outro como Jesus nos enxerga, de olhar para o outro com a mesma misericórdia que Jesus nos olha. Da pessoa mais, para dizer um adjetivo aí que uma amiga minha usou no passado, né? Da pessoa mais intragável, da pessoa mais intolerante, até a pessoa mais fácil de lidar. O nosso chamado é olhar para o outro como Jesus nos olha. Como é que Jesus nos olha? Com misericórdia. Então, se Jesus, nosso Senhor, nos olha com misericórdia, eu, como discípulo, não tenho direito de olhar para o outro sem misericórdia. É difícil, não é fácil, mas é a graça de Deus que opera em nossos corações que nos dá essa capacidade de converter o ciúme, a inveja, a carência. Quantos de nós, né? A gente observa isso muito nitidamente. Muitas vezes na comunidade aquela vontade da pessoa de ser notada, de ser percebida, às vezes é até legítimo. Mas é o que? A carência, né? É a carência. E a gente pedir que o Espírito Santo ele venha suprir todas as nossas necessidades. Ele venha suprir todas as nossas necessidades para que a nossa carência, o nosso ciúme, porque o ciúme vem disso, né? Dessa insegurança, não se sobreponha ao olhar misericordioso para o outro. Isso é muito importante, gente. Dispositivo 284 do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. Aspiração. Qual deve ser a minha e a sua aspiração? 2 pontos. Que eu seja bom e os outros melhores do que eu. Anote isso aí. Dispositivo 284 do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. Aspiração. 2 pontos. Qual deve ser a sua aspiração, né? Qual deve ser a minha aspiração? Então, aspiração, 2 pontos. Que eu seja bom e os outros sejam melhores do que eu, né? Jesus ele vai trazer essa lógica no evangelho de hoje. Ele vai trazer essa lógica no evangelho de hoje que a gente vai meditar. Pois bem, vamos continuar aqui. Então, vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam o que Paulo falava. Aí olha o versículo 46, que maravilha. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, para os pagãos. Então eu quero pegar aqui o começo do versículo. Com toda a intrepidez. São Lucas ele vai insistir sempre, falando de São Paulo, essa expressão. Com toda a intrepidez, Paulo e Barnabé disseram. Gente, São Paulo e São Barnabé, eles são contestados, eles são vítimas, por assim dizer, vou usar essa palavra que eu não gosto muito, mas eles são vítimas de blasfêmias, eles são vítimas, né, de insultos, para contradizê-los, por causa dos judeus que estavam com inveja. O que é que eles fazem? Eles recuam? Não. Eles respondem com toda a intrepidez. E essa intrepidez é fruto de quê? Da força do Espírito Santo. Da força e sabedoria do Espírito Santo que habitava aqueles homens. Ou seja, contra toda blasfêmia, contra toda ridicularização a que o cristão de hoje é submetido, a resposta tem que ser feita como São Paulo e São Barnabé fizeram naquele evento que hoje a primeira leitura narra. Com toda a intrepidez. Né? E como é que você vai viver um discurso com toda intrepidez? Quando o seu coração está repleto da força e sabedoria do Espírito Santo. E para que o seu coração esteja repleto da força e sabedoria do Espírito Santo, eu volto a dizer, você precisa ter vida de oração. Você precisa ter vida de oração. Você precisa ter oração pessoal. Você precisa cultivar em você uma relação de intimidade com o Espírito Santo. E isso está acessível a você. Isso está acessível a você. Como outra frase de São José Maria Escrivá que eu gosto muito. Nem todo mundo é chamado a ser e vai conseguir ser rico. Né? Aqui eu estou dizendo com as minhas palavras para resumir a ideia.
né? Nem todo mundo é chamado a ser um grande destaque na sociedade, mas todo mundo é chamado a ser santo. Todo mundo é chamado a ser santo. A santidade está acessível a todos, porque a salvação, Cristo, quando morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, ele torna a salvação, a remissão dos pecados, a salvação, a conversão da alma, o conhecimento da verdade, ele torna possível a todos. E isso vem das profecias desde o profeta Isaías, passando por Jeremias, Ezequiel, que é o quê? Olha a sabedoria de São Paulo e São Barnabé. Eles se voltam para os judeus que estão com inveja e dizem: olha, a gente começou anunciando a palavra para vocês. A gente começou anunciando o Cristo ressuscitado para vocês. Como vocês rejeitaram? Né? E se voltaram contra nós e julgaram a palavra de Deus, nós agora estamos pregando para os gentios. Quem são os gentios? Os pagãos de coração aberto. Ou seja, pessoas que não eram figuras religiosas, mas que estavam com o coração aberto. E aí você grava isso aí, a questão da figura religiosa, porque eu vou tocar de novo no Evangelho. Então, tudo o que Deus precisa de você, não é que você fale palavras bonitas, e nem que você saiba da lei dos profetas de cabo a rabo. Não. É importante que você tenha um conhecimento. Mas o que Deus mais precisa de você é um coração humilde e aberto para aprender dele, para se arrepender verdadeiramente dos pecados e para querer dele uma conversão genuína e autêntica, por meio da força da ação concreta do Espírito Santo na sua vida. É isso que Deus precisa de você. E é isso que São Paulo está dizendo aqui. Porque qual era o método de São Paulo? Lembra que eu venho batendo nessa tecla? Para evangelizar a gente precisa ter estratégia. São Paulo tinha uma estratégia muito clara. Ele chegava num território novo, ele pregava primeiro na sinagoga para os judeus não convertidos ao cristianismo. Depois saía dali com alguns abraçando a fé, com outros rejeitando e blasfemando, e aí ia pregar para os gentios, para os pagãos. Então perceba que São Paulo, ele tem método, ele tem estratégia. E aí ele meio que fala, né? Ele fala. É até uma passada em rosto mesmo aqui. Olha, vocês não têm o que falar, porque a palavra a gente está anunciando para vocês. Vocês não querem, a gente vai anunciar para os pagãos. O que é que isso ecoa até os dias de hoje, quando o Papa Francisco, no seu atual papado, vem dizer: eu quero uma igreja aberta, eu quero uma igreja em saída. Ou seja, eu e você, a gente não pode se fechar numa panela achando que a gente tem que fechar as portas da igreja. O anúncio do evangelho tem que ser para todos, né? Eu tenho que, agora é óbvio, isso, aí tem uma coisa que eu preciso fazer uma observação. A gente precisa ser uma igreja em saída. Isso vem dos apóstolos até o Papa Francisco, que hoje nos pede isso. A gente precisa ser uma igreja em saída. Pregar o evangelho a todos. O que a gente não pode fazer é confundir com a relativização do evangelho. Para alcançar determinadas pessoas, eu relativizo a verdade. Não, meu irmão, aí você já está caindo. Aí você já está melado na lama e nem se deu conta disso. São Pedro e São Paulo, nos seus diálogos, vão falar, né? Nos seus debates, vão questionar e vão responder um ao outro, né? Eu me fiz tudo em todos para que a palavra de Deus chegasse a todo mundo, né? Afinal de contas, está aqui a profecia: eu te estabeleci como luz das nações. Então nós temos que ter estratégia e método para que a palavra de Deus alcance os mais endurecidos corações, os corações que estão mais distantes da igreja. Fato, isso é o nosso chamado. O que a gente não pode confundir é para que o anúncio aconteça, a gente relativize a verdade. Sabe? A gente querer, como assim, Vitor? A gente querer evangelizar determinado grupo de pessoas e aí para não chocar, claro, a gente tem que ter estratégia, mas eu digo assim, para não assustar, para a pessoa não ir embora, aí eu vou adotando métodos que vão de encontro à verdade do evangelho. Pronto, aí na verdade você não está evangelizando. O que está acontecendo é que você está se secularizando novamente. Ao invés de você estar convertendo corações à verdade do evangelho, você está se convertendo novamente à mentira do mundo. Entende a diferença? Então é importante a gente ter cuidado com isso também. Mas continuando, aí São Paulo ele faz essa exortação. Olha, eu preguei primeiro para vocês não aceitaram, não abriram o coração, eu vou pregar para os pagãos, para os gentios, né? São Paulo é conhecido como
como o apóstolo dos gentios, né? Exatamente, Silvia. O que a gente não pode fazer é adotar um discurso para dizer o que as pessoas querem ouvir, porque Jesus ele não pediu isso. Falem ao mundo o que as pessoas querem ouvir. Não. Ide a toda criatura e anunciai o evangelho. Então, nós temos que ir a toda criatura e anunciar o evangelho, não a relativização do evangelho, não as mentiras para atrair e seduzir. Porque, olha, quando eu relativizo a verdade para atrair A, B ou C, eu estou atraindo aquela pessoa à mentira. Porque a relativização da verdade é a mentira. Isso é um assunto bom, isso a gente pode tratar numa outra live especificamente. Mas vamos voltar para cá. Então, olha a citação que Paulo fala: pois assim nos ordenou o Senhor, eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador da salvação até os confins da terra. Ou seja, isso aqui que São Paulo está dizendo, Isaías falou, Ezequiel falou, Jeremias falou e nosso Senhor Jesus Cristo falou, né? Jesus ele quer te estabelecer, você, para ser luz das nações. Você. Sim, você. A sua vida, né? A sua vida poder alcançar vidas que sem a sua existência, nosso Senhor talvez não conseguisse alcançar. Por quê? Porque Ele escolheu você para tocar aquele determinado coração. Mas primeiro Deus quer tocar o seu coração, a sua existência, a sua alma. Percebe? Para lhe fazer o quê? Luz das nações. E aí o mais bonito dessa palavra: ouvindo isto, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Olha que bonito. Os corações que estavam abertos a ouvir a palavra de Deus, eles acolheram a palavra de Deus, eles abraçaram a fé, e isso gerou neles o quê? Alegria, de modo que eles se tornaram pessoas, homens e mulheres que louvavam a Deus, que louvavam, glorificavam a palavra de Deus, abraçaram a fé. Então, gente, a conversão, ela é uma estrada, de duas vias, né? Deus, ele que, olha, é até uma citação de Santo Agostinho que nosso fundador, o Padre George, gosta muito de fazer, né? Que eu vou dizer com as minhas palavras, não tenho certeza literal, mas que diz assim, Santo Agostinho vai dizer: Deus que te criou sem a tua permissão, não vai te salvar sem a tua permissão. Então Deus ele precisa, para lhe salvar, para lhe converter à verdade do evangelho, do seu livre, né, de você na sua liberdade abrir o seu coração de modo humilde, reconhecer os seus pecados e se voltar para ele verdadeiramente e viver a sua vida como quem de fato crê. Porque uma coisa sou eu falar, eu creio. Outra coisa totalmente diferente é a minha vida testemunhar, eu creio, né? Então, muitos aqui não abraçaram a fé porque coração fechado, um coração fechado. São João Paulo II vai dizer que uma das maiores pobrezas da humanidade é um coração fechado, né? Porque Deus ele quer alcançar o seu coração, mas se você não abre o seu coração para Deus, a verdade do evangelho não vai acontecer na sua vida. Porque Deus ele precisa da sua permissão, e mais do que a sua permissão, ele precisa que você não seja passivo, mas que você seja ativo na busca por uma conversão à verdade do evangelho. Então abraçar a fé significa isso. Abraçar a fé significa de fato um reconhecimento verdadeiro dos seus próprios pecados e uma busca contínua por uma mudança de vida. Por uma mudança de vida. O que é que acontece aqui? Os judeus pegam as mulheres ricas da cidade, pegam as pessoas mais influentes da cidade, perseguem São Paulo e São Barnabé e expulsam. Eles são expulsos daquele território. E eles fazem exatamente como Jesus ordenou que eles fizessem. Sacodem a poeira dos pés e vão embora. Mas os apóstolos, eles vão embora. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus foi plantada, foi semeada naqueles corações, de modo que a palavra termina dizendo no versículo 52, quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos foram embora e deixaram discípulos.
aqueles neófitos, aqueles neoconvertidos que tiveram o coração alcançado pela palavra de Deus, pelo anúncio com intrepidez de São Paulo e São Barnabé, e não eram poucos, e criaram ali a igreja. Essa igreja, sabe qual é? Eles estão em Antioquia de Psídia, né? Essa igreja, essa comunidade que vai se formar aqui com outras regiões de outras cidades que agora eu esqueci o nome, vai ser o território de Gálatas, a comunidade de Gálatas, né? Começa aqui, porque São Paulo lá na frente depois vai escrever uma carta aos Gálatas, né? É essa turma aqui, que começou a se converter nesse momento. Então olha como é rico a história da igreja, que a gente vai aprendendo, de modo que a gente vai se debruçando com as Sagradas Escrituras e com o magistério da igreja, né? Com a tradição apostólica, escrita e oral. Tá certo? Então, qual é o grande fruto de um coração que se abre humildemente à ação de Deus e onde Deus encontra um terreno favorável para agir? Qual é o fruto de um coração que encontra a verdade? A alegria. Não tem outra. Quem estava aqui ontem viu como é que a gente estava aqui ontem, né? Eu estava me segurando aqui com euforia, né? Por quê? Porque quando a gente descobre a verdade de Deus, quando a gente se encontra com a verdade de Deus, o fruto primeiro é a alegria. É a alegria. O cristão, ele não é triste. O cristão, ele não é triste. O cristão, e essa alegria não se confunde com a euforia, né? Mas é uma alegria que vem do coração, que faz a gente louvar em todas as circunstâncias de nossas vidas. Que faz a gente viver exatamente o que São Paulo falou, em tudo dai graças. São Paulo e São Barnabé são perseguidos, expulsos do território, mas ali fica semeada a palavra de Deus. Esse é o meu chamado e o seu chamado. Muitas vezes onde você está, você vai ser ridicularizado por causa da palavra de Deus. Muitas vezes onde você está, você vai ser menosprezado. Você vai ser excluído daquele grupo de amigos. Você vai ser excluído daquela roda de conversas, né? Mas o que é que vai acontecer? A palavra de Deus viva que habita em você vai ser semeada naqueles corações, de modo que você sai, mas a palavra de Deus fica. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. A gente não deve se incomodar com as perseguições, nem com os insultos. Não, porque isso é bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome, né? É uma bem-aventurança, uma das últimas bem-aventuranças. É só você olhar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus que você vai ver. É uma bem-aventurada. Felizes os que são perseguidos por causa do meu nome. É Jesus quem está dizendo. Então, não ligue não. Porque é como eu disse, num primeiro momento perdão, gente, bati aqui não. Você até vai ser e pode ser menosprezado, né? Mas a palavra de Deus viva que habita em você, fruto do seu testemunho de vida, de uma conversão verdadeira que acontece todos os dias, ela vai ser semeada nos corações. E aí, os corações que ela encontrar aberto, ela vai agir. A palavra de Deus vai agir. E essa palavra de Deus viva é o quê? É o Espírito Santo agindo em você, no silêncio dos seus gestos. Gente, você já parou para pensar que numa floresta as árvores elas crescem em silêncio? Muitas vezes, numa floresta, a gente não consegue distinguir que árvore está crescendo mais, quais árvores estão de fato crescendo. Assim é a graça de Deus na sua vida. A sua espiritualidade vai ganhando vigor, robustez. A graça vai crescendo na sua alma em silêncio. É a sua vida que respira o testemunho da palavra viva na sua vida. Sem falar, a palavra de Deus vai crescendo no seu coração, né? E como uma árvore, em meio à floresta, você vai crescendo em silêncio. E é assim que a igreja cresce em santidade e em estatura. Como? Quando a igreja cresce no seu coração. Quando a palavra de Deus, o magistério da igreja, a tradição apostólica, as sagradas escrituras, elas crescem no seu coração. Aí a igreja cresce. Por quê? Porque a igreja começa a partir de um coração aberto. A igreja começou a partir de Deus, de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que ontem nos diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas de 12 corações abertos.
dos apóstolos, né? Inclusive o de Judas, para cumprir as Sagradas Escrituras, né? A questão da traição, que depois é substituído por Matias. Então, eu e você estamos aqui hoje por causa de 12 corações abertos que decidiram aderir ao anúncio do Cristo ressuscitado e fez com que essa palavra chegasse até os confins da terra. Do Oriente vem ao Ocidente, e por causa daquele sim, que começa com o sim de Nossa Senhora e passa pelo sim dos apóstolos, a igreja, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras chega até a mim e a você. De modo que a gente está numa live de uma comunidade católica partilhando sobre a palavra de Deus. E você que está aí do outro lado do mundo, né, em outro país, em outra cidade, em outro estado, está acompanhando aqui a leitura orante da palavra. Tudo isso fruto de quê? De corações abertos. A começar pelo da Virgem Maria. Por isso que Maria é mãe da igreja. Porque de fato a igreja nasce quando Maria dá o seu sim. E o verbo se encarna nesse ventre virgem e santo. Amém? Vamos para o Evangelho? Vamos para o Evangelho. O salmo de hoje que você vai rezar é o Salmo 97. E o Evangelho ele é a continuação do diálogo de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos, ontem, né? Parou no versículo 6 e hoje a gente continua a partir do versículo 7. Então pega aí o Evangelho de João 14, de 7 a 14. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Veja que Jesus continua, né? Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Diz-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, realiza suas obras. Crede-me. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maior do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus aqui, você pode até pensar assim, né? Como estava vendo na reflexão do Padre Paulo Ricardo. Você pode até pensar que São João aqui no Evangelho está sendo repetitivo, que Jesus está falando as mesmas coisas, mas não. Jesus ele está repetindo e acrescentando. Jesus ele está repetindo e acrescentando. Quem me vê, vê ao Pai. Quem me vê, vê ao Criador. Quem me vê, vê ao Deus que é Criador de todas as coisas e é o Pai de cada um de nós. Então, Cristo ele insiste nesse discurso para dizer o seguinte: olha, se você olha para mim, você está vendo a revelação integral do Pai. Por quê? Porque Cristo e o Pai e o Espírito Santo são um só. São um só. É uma união, é um mistério, né? A Santíssima Trindade é um mistério. Mas percebe? Cristo ele está insistindo. Aí Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus diz: há tanto tempo eu estou convosco e tu não me conheces, Filipe. Eu quero falar sobre isso. Lembra que eu falava da figura religiosa? Acho que há uns 2 meses eu vinha partilhando muito isso com o Padre George. E eu trago aqui para vocês essa reflexão. Olha o que Jesus está dizendo para Filipe. Há tanto tempo eu estou convosco e tu não me conheces, Filipe.
Gente, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado porque a gente pode passar a nossa vida toda dentro da igreja, dentro da comunidade Filhos da Misericórdia, sendo um consagrado, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, ao lado de Jesus, mas não o conhecê-lo. Parou aí, gente? Travou? Para mim está em ordem. Como é que tá para vocês aí? Ou tá normal? Então foi só em Silvia. Tá ok. Então, gente, olha só, presta atenção. Eu e você, a gente pode passar 50 anos dentro da comunidade Filho da Misericórdia, dentro da igreja católica, se tornar uma figura religiosa que não perde uma missa e ainda assim não conhecer de verdade a Jesus Cristo. Eu vou repetir. Cuidado. Eu e você, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado por quê? Para não ser um mero cumpridor de preceitos, um mero cumpridor de tarefas. Jesus está alertando Filipe aqui, e o evangelho que é vivo e atemporal vem nos alertar, vem alertar a mim e a você, para que a gente não caia a tentação de se tornar uma figura religiosa e não um santo. A nossa vocação não é se tornar uma figura religiosa. O nosso chamado primeiro é se tornar santo. E santo é aquele que conhece e ama verdadeiramente a Jesus. Então, cuidado para que eu e você, a gente não passe 50 anos, 60 anos na paróquia, no grupo de oração, na comunidade, cumprindo regras, e é importante que se cumpra, afinal a disciplina educa a vontade, ilumina a inteligência e nos traz uma verdadeira conversão, mas a gente não pode cair na tentação de ficar apenas no mero cumprimento das regras, porque é Jesus quem está alertando aqui. Há tanto tempo eu estou convosco. Então eu e você, a gente pode caminhar na igreja 50 anos ao lado de Jesus e não o conhecer. Viver a nossa espiritualidade com base na experiência pessoal da espiritualidade dos outros. Mas Jesus, ele quer ter intimidade com você. Jesus, ele quer ter uma relação de intimidade, uma relação individual, singular com você. A alma que Jesus quer salvar e quer que seja esposa do seu sagrado coração é a sua. Então fica aqui esse alerta para mim e para você. A nossa busca tem que ser conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Disciplinar, direcionar os nossos gestos para o conhecimento de Jesus. Eu gosto muito de ler. Apesar que eu devia estar lendo mais do que hoje eu leio. Mas eu não posso querer substituir a leitura, que me ajuda e é acessório, substituir o acessório pelo principal. O principal é relação pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Como é que isso se dá? Ação concreta do Espírito Santo. Relação de intimidade, relação conjugal. Ontem a gente chegou aqui até se emocionar por lembrar daquilo que Santo Agostinho vem nos dizer no Catecismo da Igreja Católica, dispositivo 1718, vocês lembram? O seu desejo de felicidade é um desejo natural do seu coração e é um desejo de origem divina. Origem divina. Ou seja, Deus, ele colocou foi o próprio Deus que colocou no seu coração um desejo pela felicidade, porque ele sabe que só ele pode lhe dar a verdadeira felicidade. Então foi um modo que Deus criou para lhe atrair. Foi um jeito que Deus deu, que Deus teve para atrair a sua alma até ele. Porque a sua alma só tem sede de uma coisa, que não é uma coisa. São 3 pessoas em um só Deus. Deus. Então, é isso, né? Busque sempre na sua oração, primeiro busque ter vida de oração.
Discipline a sua vida de oração. Não dê a Deus o tempo que lhe resta. Porque às vezes o tempo que lhe sobra, que lhe resta, é aquele tempo que vai fazer você rezar dormindo, adormecer na oração. Ou vai rezar só quando está deitado. Não é essa oração que Deus quer. Deus quer que você reze sentado, de joelho. Se puder, de joelho em alguns momentos, mas sentado, de modo atento, como um diálogo normal, né? Quando eu vou conversar com alguém importante, eu não vou conversar deitado. Isso não é postura de oração, né? Então, primeiro, construa uma vida de oração e peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo me dê amor pela oração, porque hoje eu não tenho. Seja sincero. Espírito Santo, me dê amor pela oração, porque hoje eu não tenho. Me ensine a rezar. Como é que eu devo rezar? Sentado. Olha, muitas vezes, eu que tenho desvio de concentração, muitas vezes eu tenho que rezar olhando para uma parede branca. Porque se eu olhar para tiver alguma coisa colorida na minha frente, eu me desconcentro. Até hoje. Então, na verdade, eu preciso rezar muito mais. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Então, a primeira coisa é isso. Tá certo? Não substitua o principal. O que é o principal? A sua relação de intimidade com Deus. E essa só se constrói com vida de oração. Para que você não se torne uma figura religiosa, um sepulcro caiado, né? Para que você não se torne alguém que exteriormente transparece ter fé, mas por dentro é uma fé morta. Uma fé morta fruto de uma relação que não existe com o próprio Deus. Apenas mero cumprimento de preceitos e regras. E aí eu quero falar do versículo 12, porque é uma promessa que Deus tem cumprido ao longo do tempo e a gente olha isso na vida dos santos. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas. Olha a promessa que Cristo faz. Quem crê em mim, quem verdadeiramente colocar a sua fé, a sua esperança em mim, fará as obras que eu faço e até maiores do que elas. Lembra do dispositivo 284 do livro Caminho de São José Maria Escrivá? Qual é a aspiração? Que eu seja bom e que os outros sejam melhores que eu. Olha Jesus ensinando isso aqui. Quem crê em mim, eu vos digo, fará as obras que eu faço. E Jesus não fez... Aqui, nessa altura aqui, Jesus já tinha curado coxo, Jesus já tinha curado cego, Jesus já tinha ressuscitado morto, Jesus já tinha ressuscitado morta. Jesus já tinha expulsado uma legião de demônios, grandes sinais, grandes milagres. Aí Jesus olha e diz, quem crê em mim fará o que eu faço, as obras que eu faço, mas fará maiores do que elas. Olha aí, a mesma coisa que São José Maria Escrivá vem recomendar no dispositivo 284 do livro Caminho. Qual deve ser a aspiração do cristão, do discípulo de Cristo, daquele que segue a Cristo como Senhor e Deus? Que eu seja bom, que eu seja muito bom, mas que os outros sejam melhores que eu. Isso é fruto de santidade, meu irmão. Isso é fruto de santidade porque o Senhor fez essa promessa, falando dele, ele sendo Deus, diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores do que elas. Aí a gente pega São Francisco de Assis, dom de bilocação, rezava, entrava em êxtase, levitava, recebeu as chagas, os estigmas de Cristo. Foi considerado por isso um homem do milênio. Ultrapassou os muros da igreja. Alcançou os mais longínquos corações. Por quê? Porque foi promessa de Cristo. São Padre Pio, dono de bilocação. Quantas vezes São Padre Pio, doente, enclausurado no convento dele, foi visto em lugares do mundo. Dono de bilocação. Dono de bilocação. Quer dizer, você veja, acabei de falar de Padre Pio, olha a devota aí, reivindicando a fala de Padre Pio. Vou contar uma de Santo Antônio, que foi o último santo que eu criei devoção. Santo Antônio, certa feita, estava combatendo uma heresia, né, um herege que não acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia. Aí esse herege vai, olha para Santo Antônio e diz assim, na época não era Santo Antônio, né, gente? Era Padre Antônio, né? Aí diz assim, pois vamos fazer o seguinte, se Cristo está na Eucaristia e a ele todo joelho se dobra, né? Porque Cristo é a primogenitura
Voltou, gente? Voltou? Digam a mim aí se voltou. Voltou. Preste atenção nessa história de Santo Antônio. Padre Antônio, né? Depois se tornou Santo Antônio de Pádua. Olha que maravilhoso. Aí o herege olha para Padre Antônio e diz: olha, se Cristo verdadeiramente está na Eucaristia, presença real, é corpo, sangue, alma e divindade, vamos fazer o seguinte: toda criatura deve dobrar o joelho para Jesus Cristo, que é primogenitura de toda a criação. Está lá em Colossenses, né? Aí o herege disse assim: faça o seguinte, eu vou pegar um jumento que eu tenho, isso na frente de todo mundo, para desmoralizar Padre Antônio. Eu vou pegar um jumento que eu tenho, certo? Um burrinho, um cavalo, um jumento. E eu vou passar 15 dias sem dar comida a ele. Sem dar comida a ele. Vai ficar 15 dias sem comer. Daqui a 2 semanas você volte com Jesus Cristo no ostensório. Tá certo? Você volta com Jesus no ostensório. E aí a gente vai botar num lado a comida do jumento, que eu esqueci o nome agora. A gente vai botar a comida do jumento num lado e do outro lado você cria um altar, você faz um altar e coloca Jesus. E vamos ver para onde o jumento se direciona. O herege fez essa proposta a Padre Antônio, tentando o Padre Antônio. Padre Antônio diz o quê? Um homem santo, repleto do Espírito Santo, da intrepidez do Espírito Santo que habitava em São Paulo e São Barnabé na primeira leitura, habitou e habita em Santo Antônio. Aí ele diz: tá certo, combinado, tá fechado. Imagina se sou eu e você. Imagina se sou eu e você no lugar de Padre Antônio. A gente faz o quê? Oxe Maria, bate o verdadeiro, a gente faz o famoso, a batida de pino, não é não? Mas Padre Antônio, repleto do Espírito Santo, da intrepidez, porque crê verdadeiramente no Cristo ressuscitado, vai estar certo. Quando chega depois de 15 dias, o jumento, coitado, 15 dias sem comer, morrendo de fome, vai lá e botam a comida do jumento, o herege, na frente de todo mundo. Ainda tem essa, né? Porque Santo Antônio ali podia ser humilhado, né? Ele não estava nem aí para humilhação. Aí bota a comida do jumento, cria o altar, bota Jesus. O que é que o jumento faz? Nem aí para a comida. Se ajoelha diante de Jesus sacramentado. Se ajoelha diante de Jesus sacramentado. Ou seja, uma obra grande, uma obra grandiosa, um grande milagre, um grande sinal. Entende? Para quê? Para fazer cumprir essa promessa de Jesus Cristo. Aquele que crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas. Tá certo? Gente, eu vou encerrar essa live aqui que tá, eu só tenho 1 minuto. Aí eu vou encerrar para salvar e aí eu volto só para concluir com a meditação do versículo 14. Tá joia? Volta aí, gente. Eu vou encerrar essa e vocês voltam junto comigo para eu poder salvar essa.